A graça e a paz, povo de Deus. Em primeiro lugar, eu gostaria de desejar a todos um bom dia da paz do Senhor Jesus. Em segundo lugar, eu gostaria de desejar a todos um shalom da parte de Deus. Meus amados irmãos, mais uma vez eu estou aqui para podermos assim estar gravando mais um estudo falando a respeito do jejum, né? Louvado seja o nome do Senhor. Lembrando aí, irmão, que jejum é jejum, voto é voto, oferta é oferta, propósito é propósito. Amém? Meus amados irmãos, como é de costume, nós estaremos aqui fazendo uma oração específica para que assim Deus te faça presente e nos ensine a sua palavra. Pai bendito, eu quero te agradecer pelo meu deitar, pelo meu levantar, pelo pão de cada dia, pelo ar que eu respiro, pelo livramento de escape a qual o Senhor nos conduz enquanto nós estamos dormindo, enquanto nós estamos acordados. Senhor, faça-se presente em nosso meio para nos ensinar, Pai, a tua poderosa, sagrada Escritura, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, vamos aqui então para a palavra de Deus, para assim podermos então aprender com a sua palavra. Sabemos nós, irmão, que sem Deus nós nunca seremos nada. Somos um homem dependente daquele que está sentado no trono. Meus amados irmãos, desde então, peço aí que você venha abrir a sua Bíblia. O Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 17 e o 18. Que a Bíblia vai dizer assim: Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava a tua face, para não parecer aos homens que jejuam, mas a teu Pai que está em secreto. Teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Meus amados irmãos, lembramos aqui que estas palavras é do Filho de Deus, Yeshua, Jesus, orientando então aos seus discípulos acerca do jejum. Vemos aí, irmão, que existe o jejum de palavras, quando nós se calamos para poder pedir a Deus para purificar os nossos lábios. Mas quando nós se deparamos com esse versículo no capítulo 6 de Mateus, e vemos então um aprendizado com o Filho de Cristo, de Deus, Cristo Jesus. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça. Por que que nesse sentido, nessa tese, nessa conjectura, Jesus está pedindo para que venha ungir a sua cabeça? Porque nós sabemos que a cabeça é símbolo de ligação para com Deus. A Bíblia vai dizer que aquilo que ligar na terra será ligado no céu, e aquilo que se desligar na terra será desligado no céu. Então vemos aí que nós, como ser humano, temos tanto pensamento bom como pensamento ruim. Mas Deus mandou nós, quando formos jejuar, ungir a nossa cabeça, pedir proteção espiritual para a nossa cabeça e nossos ouvidos. A Bíblia vai dizer em Efésios 6:11: revestiu das armaduras de Deus, para que possais estar firme contra a astuta cilada do diabo, tomando sobre si o capacete da salvação. Proteção na cabeça é o que nós precisamos, cristão, porque o diabo, irmão, ele tem atacado muito os nossos pensamentos. Então, quando nós jejuarmos, ensinamento do Filho de Deus, unge a nossa cabeça e lava a sua face. Vemos aqui que face, um exemplo que eu vou dar: quando nós acordamos, a primeira coisa que a gente faz é o que? Escovamos os dentes e lavamos o nosso rosto para tirar a sujeira que fica no canto dos nossos olhos, né? Então lavamos nossos joelhos para tirar a sujeira. Então o jejum
é símbolo de limpeza espiritual. Por que Deus manda nós lavar nossa face? Porque a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós devemos o jejum. Ele traz preparo espiritual e prepara o nosso corpo físico. Vamos também, irmão, para o Evangelho segundo escreveu Mateus, no mesmo Evangelho, capítulo 17. Já esse lado aqui já é levado mais para a obra do evangelismo, a obra de missão, onde Jesus vai dar outro ensinamento sobre a respeito de como se expulsar um demônio. Esta casca de demônio não se sai senão a respeito de jejum e oração, como diz lá no Evangelho de Mateus, mesmo Evangelho, capítulo 17 e o versículo 21. Essa casca de demônio só sai a respeito de jejum e oração. A oração traz um preparo, uma ligação com Deus. Já o jejum traz em si um preparo espiritual. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus. Então nós vemos aqui, irmão, que quando nós se tratamos de alma, quando nós tratamos assim de anunciar o Evangelho, as boas novas de Cristo, porque ser igreja é ser chamado para fora, né? Jesus deixou a grande missão para a igreja, que é o que? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Glórias a Deus. Então a nossa missão como ministro e ministra de Deus não é ficar se degradando. A nossa missão é anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, é anunciar as boas novas de salvação. Meus amados irmãos, nós vemos então que nós não podemos envolver diversos assuntos. Voto é voto, propósito é propósito, oferta é oferta, jejum é jejum. Jejum é um preparo espiritual para com Deus. O jejum não é um mandamento, mas o impacto que o jejum traz para a vida é fantástico. Nós vemos aqui a primeira característica do jejum, que ele não é um mandamento. Louvado seja o nome do Senhor. Mas isso traz um grande impacto. Louvado seja o nome de Deus para nossas vidas. E é fantástico. O jejum nos levará a resultados que quem não jejua não alcança. O jejum, irmão, ele nunca vai mudar a Deus, mas muda nós como ser humano, nós como cristão. Por que ele não muda a Deus? Porque Deus já é soberano, Deus está acima de tudo, Ele é Espírito, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Deus. Mas o jejum muda nós cristãos e nos aproxima de Deus. O jejum é uma prática comum, entre os servos de Deus, pois é uma forma de renovar as forças para enfrentar as dificuldades que temos pela frente, irmão. A segunda característica do jejum aqui, irmão, é ele nos dá força. Porque como o jejum, ele traz aí um grande preparo espiritual, ele nos dá força, irmão, para assim podermos enfrentar os obstáculos em nossas vidas. Se com Deus está difícil, você imagina então sem Ele. E sem Ele, tudo estará perdido. Então nós podemos observar, irmão, que todo dia nós enfrentamos obstáculos. Todo dia nós enfrentamos barreira. Todo dia nós derrubamos um gigante. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmão. É difícil. Enquanto nós estivermos nesse corpo carnal,
vai ser peleja, vai ser luta, vai ser provação, vai ser calúnia, vai ser afronta, vai ser pedrada. O inimigo de nossas almas vem com tudo para nos atacar. Ele vem fazendo de tudo para poder atrapalhar aquilo que Deus tem para conosco. Eu me lembro certa vez que Jesus estava ali dentro do Getsemane. Ele pega os seus discípulos dormindo e ele diz: vigiai e orei para que não tenha tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas isso aqui, irmão, a carne. Então o jejum nos faz combater a nossa carne, irmão, porque a Bíblia vai dizer que a nossa natureza é pecaminosa perante aos olhos de Cristo. Então precisamos lutar, porque com Cristo, irmão, nós somos mais do que vencedores. Aleluia. O jejum pode ser acompanhado de oração. Então nós vemos aqui que quem jejua ora. Oração nos traz ligação para com Deus. E o estudo da Bíblia. Porque para você estudar a Bíblia, irmão, você tem que jejuar, você tem que se preparar. Você não pode interpretar a Bíblia da tua forma. Nós sempre, quando pegamos na Bíblia para ler, nós devemos ler ela em primeiro lugar contra nós mesmos. Que primeiro a Bíblia tem que te mudar antes de você dar cajadada em alguém. Às vezes o camarada está dando cajadada, mas ele mesmo nem está vivendo o que ele fala, né? Aí se passa de como um emocionado. Vive de aparência, sepulcaiado. Por fora é bonitinho, mas por dentro é podre. A palavra de Deus é transformadora com jejum e oração. O jejum nos traz arrependimento, confissão, a entrega total da sua vida ao Senhor, o reconhecimento da sua soberania, a abster-se das coisas da carne dá lugar ao Espírito para se derramar. Então vemos que o jejum traz o que? Arrependimento. O arrependimento nada mais é do que o se reconhecermos que sem Deus nós não somos nada. A confissão é reconhecermos que nós precisamos de Cristo. Eu te aceito todo dia, meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, como meu único e suficiente Salvador. O jejum nos faz se entregar totalmente a Deus e dizer: Senhor, eu sou dependente de Ti. Eu preciso de Ti. Sem Ti eu não sou nada. O jejum nos faz se reconhecer que sem o olheiro nós não somos nada. Ele é o olheiro. Nós somos o vaso. E é muito importante não se deter em pensamentos ou atividades frívolas que não tem sentido. O jejum nos ajuda a reconhecer a Deus como Rei soberano e a nossa necessidade de sua ajuda, irmão. Não tem como combater as hostes do inimigo sozinho, irmão. O mundo espiritual Deus conhece. Então nós precisamos pedir ajuda a Deus para que assim Ele venha destruir os nossos inimigos de nossas almas, todos os demônios que estão no mundo espiritual, que nós não vemos, mas Ele vê. Vamos para o livro de Salmo, Números 34. Passeia comigo na Bíblia. Salmos, número... Glórias a Deus. 34, versículo 12 ao 14. Vamos lá. Palavra do Senhor, palavra do salmista. Que homem é aquele que deseja a vida e ama os muitos dias, para que possa ver o bem? Guarda a tua língua do mal e teu lábio de falar malícia. Afasta-se do mal e faz o bem, busca a paz e a segue. Então nós precisamos vencer. Quem é o homem que ama a vida, que longevidade ver o bem, refreia a língua do mal. Então vemos aqui o jejum de palavra e os lábios de falar dolorosamente.
Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te a alcançá-la. Nós vemos, irmão, que o jejum nos ensina tantas coisas. O que o Espírito Santo tem me incomoda. A falar neste texto é sobre o jejum de não falar da vida do seu próximo. Irmão, esse aqui é algo interessante, irmão. Se você jejua e vive de fofoca, seu jejum não está valendo de nada. Não vale de nada, irmão. Não vale de nada. Jejuou e fofocou. Teu jejum não presta. E nem julgar, mas usa a sua vida em propósito de jejum para a vida das pessoas. Salmo 37, versos 3. Vamos para Salmos. Vamos lá. Palavra do Senhor diz: a boca do justo fala de sabedoria, e sua língua fala de juízo. Salmo, vamos lá, 37, 30. Louvado seja o nome do Senhor. Nós devemos saber que nós devemos usar a nossa boca para abençoar, orar e jejuar pela vida do próximo. Glórias a Deus. Salmo 57. Vamos passar o número 57. Minha alma está entre os leões, versículo 4. E eu estou entre aqueles que são incendiados. Os filhos dos homens, cujos dentes são lança e flecha, e a sua língua uma espada afiada. Um salmo de Davi. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. E eu estou entre aqueles que são incendiados. Bendito e louvado seja o nome do Eterno. Salmos 35, versículo 13. Vamos para a palavra de Deus. Estamos falando aqui então, irmão, acerca do jejum, né? Jejum é jejum, voto é voto, propósito é propósito e oferta é oferta. Então não confunde as coisas. Salmo 37, Salmo 35, verso 13. Diz assim: louvado bendito seja o nome do Senhor. O Senhor rirá deles, pois ele vê que o seu dia está chegando. Salmo 35. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Eu afligi a minha alma com jejum e oração, né? Salmo 35, 13. Glórias a Deus. Mas quanto a mim, quando eles estiveram enfermos, a minha roupa foi pano de saco. E minha alma com jejum e minha oração retornaram ao meu próprio peito. Vemos aí Salmo de Davi. Então, jejum, preparo espiritual, oração que nos aproxima de Deus, né? O salmista aqui, ele entra contrasta a conduta dos seus perseguidores, como a dele. Argumenta que antes de receber este tratamento, sempre tratou bem essas pessoas e até empenhou em oração pelas suas causas. Davi aqui está se expondo a Deus,
o que já tinha feito pela vida dos seus perseguidores, plantando bem, e mesmo assim foi retribuído com mal. Irmão, nós que somos cristãos, deixa eu abrir aqui um parente para dizer algo aqui, irmão. Nós ajudamos as pessoas, e mesmo assim essas pessoas nos retribuem diferente. Ela pisa, ela nos humilha, nós somos tratados como nada. Mesmo você fazendo bem, irmão, não fica nessa, não vai me tratar bem, não vai, irmão. Judas andava com Jesus. Judas sabia todas as obras que Jesus fazia. Jesus tratou ele bem. E Judas no final traiu a Jesus. Então, irmão, nós devemos estar vigilantes o tempo todo. Devemos jejuar. Eu não sei porque que Deus fez eu gravar essa live falando a respeito de jejum. Mas jejua. Se prepare. Se ligue com Deus. Porque o inimigo pode estar arrumando alguma maneira, irmão, de te atacar, de te derrubar em alguma área. Isso não só serve para você, como serve para mim também. Então o jejum, ele fala o quê? De preparo espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Se você sofre perseguição ou se sente injustiçado, não procure fazer justiça com as próprias mãos, mas coloque estas questões diante de Deus. Ele é justo, fiel, e o seu favor sempre vem na hora certa. Esse versículo aqui falou comigo mesmo. Eu estava trabalhando num lugar onde foi feita uma injustiça comigo e eu fui mandado embora. E câmeras naquele ambiente ali, em vez de a patroa pegar e puxar as câmeras, observar direitinho, não, ela passou a mão no erro. E muitas das vezes dá aquela vontade de você fazer justiça, mas a gente se ira, a gente erra, porque nós somos ser humano. Mas ao mesmo tempo ali, Deus é fiel para nos ensinar. Então Deus fará justiça, porque a palavra de Deus vai dizer assim: e não fará Deus justiça aos seus escolhidos, aqueles que clamam ali de dia e de noite? Então tá na mão do olheiro. Deus sabe o que eu preciso, Deus sabe o que eu necessito. Amém? Salmo 34, versículo 18, diz assim: perto está o Senhor nos que têm o coração quebrantado, e salve os de espírito oprimido. O que é coração quebrantado? É aqueles que se quebrantam na presença do Senhor. E espírito oprimido? Aqueles que estão passando por algum momento de angústia, aqueles que estão passando por algum momento de aflição. O espírito oprimido é aqueles que estão depressivos, ansiosos. Eu quero aqui nessa manhã profetizar que Deus está visitando todos aqueles que estão com depressão. Eu quero na manhã desse dia profetizar que Deus está visitando todos aqueles que estão ansiosos. Eu profetizo mudança, eu profetizo transformação. Que Deus tome cura de cada um. Que Deus tome as famílias. Que Deus tome os casais. Que Deus mude histórias para a honra e a glória de Jesus Cristo. Amém. Continuando aqui, irmão, tem uma palavra do Senhor. Salmo número 37, verso 31 diz: no coração tem ele a lei do seu Deus. Os seus passos não vacilarão. Não há regra fixa na Bíblia sobre quando jejuar ou qual tipo de jejum praticar. Isto é algo pessoal, mas orar e jejuar pelo teu próximo, ceder o seu tempo, se abster das coisas da carne em favor do teu próximo, é um jejum. E tanto Deus te abençoa ainda mais. Por isso, na vida de um cristão, no seu relacionamento com Deus, jejum e oração são duas práticas essenciais. Então, vemos que as duas práticas da vida do cristão é essencial, que é o jejum e a oração. Louvado
seja o nome do Senhor. Então nós vemos que a palavra jejum no hebraico ela é conhecida como tisson, né? Que é do hebraico tisson, jejum, é o preparo. Quais são os 3 propósitos do jejum? Primeiro, o jejum ele é religioso, seja lá qualquer denominação, é abster-se de coisa, de comida, é se separar, é se preparar diante de Deus. Segundo, ele é terapêutico, que ele é usado na saúde também, para poder tratar da saúde, o emagrecimento. Terceiro, ele é preparatório, que sempre quando você vai fazer algum tipo de exame, o médico pede para você vai jejuar, que eu preciso tirar seu sangue. Mas o jejum, amado na igreja do Senhor, traz um preparo espiritual. Meus amados irmãos, fechamos aqui com chave de ouro esse estudo, e que Deus possa sim, irmão, abençoar a sua vida. Amém? Irmão, lembre de mim nas vossas orações, tá ok? Evangelista Felipe, sou carente de oração, sou carente de vossas ajudas. E lembrando aqui, irmão, que eu estarei lançando a segunda parte no ar, né? Os ímpios e os olhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor e salve Jesus Cristo. Então que Deus vos abençoe. Shalom, shalom da parte de Deus em nome de Jesus. Paz do Senhor. Tenha um excelente dia. Hoje é dia 30/6. Estamos aí próximo de encerrar o mês. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.